Fala galera, bem-vindo a mais um Troycast. Eu quero falar com você hoje sobre um dos temas que mais impactou a minha vida. Eu quero falar com você hoje sobre o poder das declarações, porque de verdade eu não acredito que você pode mudar sua vida se você não mudar o que você fala. É impossível você viver uma nova realidade, você viver algo novo sem você mudar o que você fala. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz que a língua tem o poder da vida e da morte. Quem a ama comerá do seu fruto. E de verdade, declarações impactaram a minha vida e eu acredito que foi a minha primeira experiência com o sobrenatural, foi através de declarações, do poder das declarações e como vozes proféticas nós precisamos entender isso, sabe? Eu me lembro que eu estava na faculdade, eu fiz engenharia na faculdade, eu estava em uma matéria onde eu precisava construir um motor junto com um grupo de pessoas e nós como time começamos a elaborar o motor. Era um projeto bem complexo e o professor que deu essa matéria, ele deu um tempo bem longo, bem extenso para que a gente pudesse concluir esse projeto. Então nós começamos a fazer ele com bastante antecedência, seguimos todos os passos a passos que o professor ia passando, que nós íamos estudando, e foi chegando ali perto da entrega do projeto e esse motor não funcionava. Ele não funcionava de jeito nenhum. Nós tentamos fazer, refazer, mudar tudo aquilo que nós podíamos nele. E eu me lembro que, faltando alguns dias para a entrega desse trabalho, que era em uma matéria extremamente difícil, eu comecei a aprender sobre o poder das declarações. Todo o meu time era um time de poucas pessoas, eram cristãos, então eu comecei a falar para eles, olha, a gente vai começar a declarar que esse motor vai funcionar. E a gente começou a declarar aquilo pela fé. A gente começou a dizer, esse motor vai funcionar, esse motor vai dar certo. Enfim, ao longo dos dias nós começamos a fazer algumas declarações ali, mas nada desse motor funcionar, até que chega então o dia da entrega. Nós íamos fazer a apresentação desse projeto para esse professor de noite. Então, no dia da entrega do projeto, esse motor não estava funcionando. A gente foi até a universidade, conversamos com o professor, ele foi até um laboratório conosco e ele começou a ver o motor para poder nos auxiliar, dar algumas sugestões do que nós poderíamos alterar. E o professor começou a olhar e falou, mas está tudo certo, eu não sei por que está funcionando. E o professor começou a mexer naquele motor e literalmente nós passamos o dia inteiro em um laboratório e não conseguimos fazer com que aquele motor funcionasse. Então, faltava apenas alguns minutos, menos de uma hora para a entrega do projeto. O professor falou, olha, eu vou sair, ter que me preparar, porque eu vou lecionar então a matéria hoje à noite. Vocês podem ficar aqui ou podem também sair, se vocês quiserem. A gente começou a declarar ainda mais. A gente falou, olha, esse motor vai funcionar, esse motor vai funcionar, esse motor vai funcionar. E na hora, na entrega do projeto, ali, de forma inesperada e inexplicável, quando nós fomos ligar o motor começou a funcionar. Você acredita? O motor que não funcionou em nenhum dia. O motor que não funcionou após inúmeras tentativas, no momento da entrega do projeto começa a funcionar. E eu, com aquele grupo meu de colegas, começamos a ficar perplexos, falando, cara, o que aconteceu? Eu não sei porquê, eu não sei explicar, eu só sei que começou a funcionar de forma inexplicável. E o melhor foi o professor
que tinha visto antes que estava sem funcionar, de repente, do nada, o motor começa a funcionar. E foi a primeira experiência que eu tive com o sobrenatural, com o poder das declarações. E a gente precisa começar a entender isso. Realmente, o que nós falamos cria novas realidades. Irmão, qual realidade você tem vivido hoje é uma consequência da sua fala de ontem. O que você está vivendo hoje é simplesmente um fruto do que você falou no passado. E nós precisamos começar a entender isso não somente para que a gente possa viver algo novo como indivíduo, viver os nossos destinos proféticos, mas a gente precisa começar a entender isso se nós realmente quisermos viver avivamento, se nós realmente quisermos trazer um impacto para as pessoas ao nosso redor e uma reforma na sociedade. Eu gosto muito de uma frase que o Steve Bacon diz, que foi um dos pastores e talvez o líder que mais me impactou nesse assunto, que é o poder das declarações. E ele diz que o reino de Deus não é movido pela falta de algo negativo, mas pela presença de algo positivo. Eu amo também uma frase do Martin Luther King que diz que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Irmão, o que nós falamos importa. O que nós falamos impacta o mundo ao nosso redor. O que nós declaramos vai apontar se nós vamos viver avivamento ou não. Tiago, capítulo 3, dos versículos 2 ao 4, vai dizer o seguinte: pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Olha isso, Tiago está falando que se você é capaz de dominar a sua língua, você então é capaz de dominar todo o seu corpo. E ele continua dizendo: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. O que Tiago está falando é que a nossa língua é um agente de direção em nossas vidas e ela vai determinar para onde nós iremos. Irmão, a sua língua determina o seu destino. Aonde você está indo? Para onde você está caminhando? Para onde você está avançando? Você quer saber? É só você começar a observar o que você está falando. E muitas vezes nós até pensamos: uau, eu acredito que eu vou viver as promessas de Deus. Uau, eu acredito que eu vou viver algo novo, que eu vou viver tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Eu acredito que eu vou viver avivamento, eu acredito que eu vou viver minha família restaurada, eu acredito que eu vou viver milagres, sinais e maravilhas. Mas, irmão, a palavra vai falar, e o próprio Jesus, na verdade, foi quem disse isso, que a boca fala do que o coração está cheio. Você quer saber o que você acredita? Começa a observar o que você está falando. Porque talvez você ache que você está acreditando que você vai viver algo extraordinário. Mas o que você está falando aponta para algo completamente diferente e revela que no fundo, você não acredita nisso. O Steve Bacon, ele tem uma experiência, eu quero compartilhar essa experiência porque foi algo muito didático e marcou a minha vida quando eu ouvi ele contando ela pela primeira vez. Ele disse que uma vez Deus chegou para ele e disse: Steve, eu quero que você comece a declarar que você é um influenciador de nações. Porém, quando ele escutou Deus falando isso, ele era um pastor de uma pequena igreja no interior. E ele perguntou para Deus, falou: Deus, eu não devo esperar primeiro eu me tornar uma pessoa que realmente influencia as nações para depois eu começar a declarar isso? E a resposta de Deus para o Steve foi: Steve, você precisa crer para ver. E para crer, você vai precisar ouvir. Então eu quero que você comece a declarar isso para que
isso possa transformar a sua mente. Meu, que extraordinário! Olha essa chave, a gente precisa começar a entender isso, porque isso na verdade é o que a palavra vai dizer. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que consequentemente a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, talvez você está pensando, nossa, será que isso faz sentido? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso, você chama uma laranjeira de laranjeira só depois que ela dá a primeira laranja como fruto? Ou quando você vê uma arvorezinha bem pequena, com poucas folhas e sem nenhum fruto, mas você sabe que aquela árvore veio da semente de uma laranja, você já chama ela de laranjeira? Irmão, a gente nunca espera uma laranjeira dar laranjas para começar a chamar ela de laranjeira. Por quê? Porque nós não somos definidos pelos frutos, mas pela semente que gerou. Irmão, nós precisamos entender que a nossa identidade, ela não vem a partir daquilo que nós fizemos, mas a nossa identidade, ela vem a partir daquilo que nós somos criados para fazer. Eu não espero uma laranjeira dar um fruto para aí sim eu começar a falar, não, então você é uma laranjeira. Não, se eu sei que a semente dela é uma laranja, isso já é o suficiente para que ela seja chamada de uma laranjeira. Eu amo essa realidade do reino de Deus, essa dinâmica do reino de Deus, e a gente pode ver ela em diversas partes das Escrituras, mas ela é muito nítida na história de Abraão, porque Abraão ele recebeu uma promessa de que ele seria pai de nações quando ele tinha 75 anos. Quando ele tinha 75 anos, Deus promete então para Abraão um filho, porém Isaac só nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Olha isso. Abraão, ele já era chamado de pai de nações, mas ele teve que esperar 25 anos para ver aquilo que lhe havia sido prometido vir para a realidade. Talvez você recebeu promessas de Deus, talvez você recebeu palavras proféticas, palavras de destino, talvez o Senhor tenha colocado coisas no seu coração e você está falando assim, uau, primeiro eu vou ter que esperar tudo isso se concretizar, para aí sim eu ser denominado isso. Deixa eu dizer para você uma coisa, você já é o que o Senhor diz que você é. Se Deus diz que você é pai, você já é pai. Se Deus diz que sua família já é restaurada, então a sua família é restaurada. Se Deus diz que você é santo, então você já é santo. Se Deus diz que você vai caminhar em sinais e maravilhas, então você já caminha em sinais e maravilhas. Porque nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. E nós precisamos começar a alinhar a nossa fala com a fala de Deus. Eu amo Gênesis capítulo 1, para mim é um dos capítulos da Bíblia que mais falam e apontam para uma realidade profética, porque Gênesis 1 começa a descrever a criação e como Deus criou todas as coisas. E você começa a perceber que Deus, ele cria a partir da declaração. Inclusive, uma das maiores chaves que eu e você nós podemos aprender ali desse capítulo é quando Deus ele vê caos e escuridão e ele declara haja luz e a luz então foi criada. Olha isso, nós não declaramos a partir do que nós vemos, porque o que Deus via, escuridão e caos, o que ele declarou foi, uau, quanta escuridão, quanto caos. Não, o que ele declarou foi haja luz. O que eu quero te ensinar já como uma voz profética não é que eu e você vamos declarar o que nós vemos com os nossos olhos naturais, mas nós sempre vamos declarar a verdade do céu. Talvez quando você estiver liberando até mesmo uma palavra profética, você vai estar olhando para uma pessoa e aos seus olhos naturais você vai falar assim, uau, essa pessoa aqui, eu não sei não, viu? Não sei se ela vai dar certo, eu não sei se ela tem um bom futuro. Olha isso, olha a condição atual dessa pessoa, mas você não vai descrever o que os seus olhos estão vendo. Quando você está profetizando, você está liberando, você está
compartilhando o coração de Deus, o que Deus vê sobre aquela pessoa. Eu e você, como vozes proféticas, precisamos entender isso para poder impactar as pessoas ao nosso redor com a cultura do reino de Deus. E até mesmo Jesus ele inicia o ministério dele com uma declaração. Você pode ver em Lucas capítulo 4, o que Jesus ele declara ali, antes de dar início ao ministério dele, foi: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, ele faz a declaração de Isaías 61. Eu e você precisamos começar a declarar aquilo que nós vamos viver antes mesmo de nós começarmos a viver aquilo. Davi ele fez declarações quando ele estava enfrentando Golias. Irmão, de verdade, você acha que um gigante foi derrubado por uma pequena pedra, ou você acha que um gigante foi derrubado por declarações proféticas que Davi estava fazendo? Davi derrubou um gigante através de declarações proféticas. Nós precisamos começar a olhar para os gigantes que se levantam contra nós e declararmos aquilo que o Senhor diz sobre eles. Olha o que a palavra vai falar em 2 Coríntios capítulo 10, nos versículos 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas que nós temos, irmãos, são poderosas para destruir fortalezas, para destruir os gigantes que se levantam contra nós. E o apóstolo Paulo continua dizendo: destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando não é somente que nossa arma como declarações são poderosas em Jesus, mas ele está apontando para uma realidade, que a maior batalha espiritual que a gente vai travar é na nossa mente. Nós precisamos levar cativo os nossos pensamentos a Cristo. Irmão, nós precisamos renovar a nossa mente através das nossas declarações. Você vai pensar assim: uau, Léo, mas eu não acredito nisso. Léo, na minha mente isso não faz sentido. Tá tudo bem. Você não precisa esperar fazer sentido para começar a declarar. Na verdade é o oposto. Conforme eu declaro, eu vou renovando a minha mente. Conforme eu declaro, eu vou ver aquilo se tornar realidade. Conforme eu declaro, eu vou entrar em concordância com o que o céu já diz sobre mim. O Steve Backlund, ele tem uma chave que é extremamente poderosa para essa jornada e para esse processo de declarações, que é o seguinte: o Steve, ele sempre dizia: eu não faço declarações para convencer outras pessoas, eu faço declarações para me autoconvencer. Você não está fazendo uma declaração de dizendo: uau, eu vou dar certo, eu vou prosperar, eu vou avançar, essa vaga de emprego é minha, eu vou viver o que Deus diz que eu vou viver, a minha família vai dar certo, a minha família vai ser restaurada, eu vou ser mãe de nações. Você não está fazendo essa declaração para tentar convencer as pessoas que estão ao seu redor. Não, você está fazendo essa declaração para que a sua mente e o seu coração entrem em alinhamento com a verdade do reino de Deus. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, e talvez isso é uma das coisas mais fortes que você vai ouvir, uma das verdades que mais podem mudar a sua vida se você entender ela. É que você não pode fazer o que você não acredita que você é. Irmão, nós não podemos fazer o que nós não acreditamos que somos. Eu vou fazer algo simplesmente porque eu acredito que eu sou algo. O fazer é uma consequência de quem eu sou. Como que eu vou, então, viver essa realidade? Eu vou começar a declarar: eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu sou uma avivalista, eu sou uma voz profética para minha família, eu sou uma voz profética para as nações, eu sou uma voz profética na minha universidade, eu sou uma pessoa que realmente prospera, eu sou uma pessoa que vive sinais e maravilhas, que carrega paz, que carrega alegria.
E conforme eu declaro, a minha mente e o meu coração vão se alinhando para entender, uau, essa é minha identidade. E a partir daí, eu começo a fazer aquilo que eu sou chamado para fazer. Se eu e você, nós queremos viver o nosso destino profético, nós vamos precisar começar a ser intencionais naquilo que nós falamos, irmão. Mas, se nós quisermos também viver avivamento, nós também vamos precisar ser intencionais naquilo que nós falamos. O que a Bíblia diz que nós somos? Reis e sacerdotes. E olha o que Provérbios, capítulo 16, versículo 10 fala. Os lábios do rei pronunciam palavras divinas. A sua boca não trai a justiça. Eu e você vamos precisar entender que, como reis, nós precisamos ser intencionais e cautelosos nas palavras que nós falamos, porque nós temos autoridade. Irmão, eu e você, nós vamos precisar liberar e pronunciar somente palavras divinas. O que eu falo determina o que eu vivo. O que eu falo determina as realidades ao meu redor. O que eu falo impacta a vida das pessoas que me cercam. Eu quero que você comece a entender isso, porque se você for intencional com o que você fala, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu e você, como vozes proféticas, precisamos começar a colocar isso em prática. E, Léo, como que eu faço então para colocar isso de forma prática? Você sabe que o nosso coração como comunidade nunca é passar para você simplesmente uma informação, um conhecimento, mas realmente fazer com que você comece a viver essa realidade do reino de Deus. E eu quero te dar 2 dicas aqui. A primeira é: tira um tempinho para fazer uma lista de promessas que você já recebeu de Deus e promessas bíblicas sobre a sua vida. E aí você começa a declarar elas. Começa a declarar elas uma vez por dia, durante 1 mês, irmão. E você vai começar a ver a sua vida ser completamente transformada. Paulo, ele fala em Filipenses 4:13, exatamente uma declaração profética sobre ele mesmo. Então, você pode fazer isso. Léo, significa então que eu vou começar a falar e naturalmente, consequentemente, sem dúvida nenhuma, eu vou começar a viver isso? Irmão, isso não é um passe de mágicas, não é um passe a passo de como fazer algo para dar 100% certo, não. O que nós estamos fazendo aqui é entrando em parceria com Deus. A nossa fala, pela nossa fala, não poderia gerar nada, mas a nossa fala, alinhada com o que o céu diz, é poderoso. Então, o que nós estamos fazendo aqui é entrando em um relacionamento com Jesus. Irmão, nosso Deus, ele é um Deus relacional. Ele nos chama para perto, ele nos chama para caminhar junto. Então, o que nós estamos fazendo é simplesmente entrando em parceria com ele. E sabe por que eu amo declarações? Porque você, antes de declarar algo, você precisa ouvir aquilo do Pai. É exatamente aí a chave. Deus está chamando a gente para perto. Assim como o apóstolo João, o discípulo amado, eu amo ele porque a palavra diz então e descreve que ele reclina sua cabeça sobre o peito de Jesus. Quando ele reclina a cabeça sobre o peito de Jesus, o que acontece? Um ouvido dele fica perto do coração do Pai. Ao outro ouvido fica perto da boca de Jesus. Quando nós nos aproximamos do coração de Deus, quando nós nos aproximamos deles, nós vamos começar a ouvir o que ele fala e nós vamos poder declarar isso. Então, quando eu declaro o que Jesus fala, irmão, realidades são transformadas. O que nós estamos fazendo aqui é entrar em parceria com Jesus, é entrar em um nível mais profundo de intimidade para começar a declarar o que ele fala. Eu quero incentivar isso para você. Isso não é uma fórmula, isso daqui não é um passo a passo de como começar a viver
tudo aquilo que você quer, que você vai começar a declarar, eu vou ganhar um carro novo, eu vou ganhar um carro novo, eu vou ganhar um carro novo simplesmente para ganhar um carro novo. Não, irmão, isso aqui é, primeiro, antes de qualquer coisa, uma forma prática de nós estarmos mais íntimos de Jesus, porque o nosso objetivo é intimidade, irmão. Eu e você, nós nascemos para intimidade. Eu e você nascemos para ser um com Jesus. Então, quando nós somos um com Jesus, nós começamos a declarar o que ele declara e, consequentemente, nós vamos viver algo novo. Consequentemente, nós vamos viver avivamento. Mas o avivamento e viver novas realidades é só uma consequência, só um fruto e não o objetivo principal. E eu quero também incentivar você de forma prática a colocar isso através de declarações. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Irmão, começa a declarar através de gratidão aquilo que você está preocupado. Você está preocupado com uma prova na sua universidade, começa a dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor já cuidou de tudo nessa prova. Você está preocupado em como que as contas vão ser pagas esse mês, então você começa a declarar, obrigado, Jesus, porque o Senhor é o meu provedor e o Senhor já tomou conta de tudo. Começa a declarar em gratidão aquilo que te preocupa. Essa é uma forma prática de você começar a viver uma nova realidade, de você acessar o coração do Pai. Sabe, eu quero encorajar você aqui hoje a fazer essa lista e começar a fazer declarações por um mês. Irmão, daqui a um mês você vai começar a viver algo novo. Daqui a um mês você vai começar a ter testemunhos. Então eu já quero que você comece a ser intencional com isso. Já faz uma lista aí de 10 coisas, 10 promessas que você recebeu de Deus. 10 coisas que talvez estavam com a sua mente preocupada e você vai começar a declarar isso em declarações de gratidão. Já faz uma lista aí de 10 coisas, manda pra gente lá no DM do Instagram. A gente quer entrar em parceria e liberar o nosso sim, amém, junto com você, porque nós acreditamos que você vai viver aquilo que Deus disse que você vai viver. Eu quero encorajar você, lembrar você, você é uma voz profética. Eu quero encorajar você a realmente a viver o novo de Deus através das suas declarações, porque declarações em Cristo Jesus são poderosas para mudar toda uma realidade. Eu quero dizer para você que esse conteúdo aqui, ele só foi uma parte daquilo que nós temos construído como comunidade. Nós temos muitos outros episódios aqui no podcast. Você pode acompanhar mais sobre o profético, sobre cura, sobre o sobrenatural de Deus. Nós temos vídeos no YouTube, tem conteúdo saindo toda semana lá no nosso Instagram, @Trois_Leonardo. Você pode acompanhar a gente também aqui no link da bio, tá todos os links do Instagram, do YouTube, para você já acompanhar tudo, para não perder nada, porque a gente como comunidade acredita que nós estamos prestes a viver a maior colheita de todos os tempos e nós estamos nos preparando para viver avivamento. Até o próximo episódio, tamo junto e até mais!